Então, raízes de uma equação do segundo grau. Vamos conhecer a famosa fórmula de Bhaskara. Você já ouve falar dela há algum tempo. Principalmente os alunos mais velhos sempre comentam com você. Ah, você vai ver quando você chegar na equação do segundo grau. Daí você vai começar a tomar, ó. Galera, não precisa ter medo. É fácil, tá bom? Então, veja bem. A fórmula de Bhaskara, ela é muito aplicada para resolver equações completas do segundo grau. Como assim equações completas? As equações que possuem os coeficientes A, B e C. Para resolver as equações incompletas, eu vou ensinar outro método para vocês, tá bom? Como é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B, mais ou menos raiz do discriminante, raiz quadrada dele, dividido por 2A. O discriminante possui o valor b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que nós podemos chamar o discriminante também de delta. Então, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Fica mais bonito falar delta do que falar discriminante, convenhamos. Então, vamos ver como fica o exemplo das raízes da equação do segundo grau. X ao quadrado mais 3x mais menos 4. Repare que se trata de uma equação completa. Eu tenho coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então vamos fazer passo a passo. Acompanha comigo com muita atenção. O primeiro passo. Identificar os coeficientes da equação do segundo grau. Então veja bem. Coeficiente A. Não tem nada aqui, vale 1. Coeficiente B, 3. Coeficiente C, menos 4, tá bom? Os coeficientes são apenas os números, não se esqueça do começo da aula. O X não vai, pelo amor de Deus, criatura, tá certo? Então, o segundo passo. Vamos calcular o valor de delta, o valor do discriminante. Então veja como fica. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Você já sabe os valores dos coeficientes, estão aqui no primeiro passo. Então basta você substituir. Delta igual b ao quadrado, b vale 3. 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale menos 4. Então, delta é igual a 3 ao quadrado, 9. Menos com menos dá mais. Não se esqueçam da regrinha de sinal. Eu tenho um negativo, um positivo e um negativo. Negativo com positivo dá negativo. Negativo com negativo, positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, delta é igual a 25. Encontramos o valor do discriminante. Vamos agora encontrar os valores das raízes. Terceiro passo, encontrar as raízes. Então vamos lá. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Você já sabe os valores de b, o valor de delta e o valor de a. Basta você substituir. Então, x é igual menos, abre parênteses, coloca o 3. Sempre coloquem entre parênteses, assim você minimiza a possibilidade de você errar a regra de sinais. Menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o valor que você encontrou ali em cima, dividido por 2a, 2 vezes
1, tá bom? Vamos continuar a resolução. Vou colocar aqui na frente, tá? X é igual menos com mais fica menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 25, qual é a raiz quadrada de 25? 5, dividido por 2 vezes 1, 2, tá certo? O que nós faremos agora? Encontraremos as duas raízes da equação do segundo grau. Então, veja bem, menos 3, uma raiz, vou chamar de x1, vai valer menos 3 mais 5 dividido por 2. Está vendo que eu tenho dois sinais aqui, mais e menos? Então, em uma delas, você vai escolher um sinal e vai usar, e na outra você usa o outro. Aqui eu usei menos 3 mais 5. Então, aqui embaixo, eu usarei menos 3 menos 5 dividido por 2. Agora eu consigo encontrar os valores de x1 e x2. Olha só, x1 menos 3 mais 5 vai dar 2. 2 dividido por 2, 1. Menos 3 menos 5, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Então, as raízes da minha equação do segundo grau são 1 e menos 4. Então, a nossa solução é igual a menos 4 e 1, tá certo? Galera, é assim que nós resolvemos uma equação do segundo grau completa. Entenderam? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreva no meu canal. Vamos agora aprender o próximo vídeo. Como resolver equações incompletas do segundo grau. Não para nesse vídeo não. Continua. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala, turma, beleza? Então, como prometi, o outro vídeo. Equação do segundo grau incompleta. Como que nós resolveremos? Sem aplicar Bhaskara, sem aplicar pi nenhuma, tá bom? Então vamos lá. Quando b é igual a zero, ou seja, não tem o coeficiente b, ele vale zero. Exemplo, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Muito simples, presta atenção. Menos 9 passa para lá, 9 positivo. Então, potência passa para lá, raiz x é igual, mas presta atenção aqui, a mais ou menos a raiz quadrada de 9, tá bom? Qual é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, x é igual a mais ou menos 3. Então, eu posso falar o seguinte, que x1 é igual a 3 e x2 é igual a menos 3. Posso jogar um para cá, posso jogar um para lá. Então, esses são os valores de x. Viu como não precisei aplicar Bhaskara, nada do tipo? Eu apenas fiz o quê? Resolvi normal. 9 negativo, passa para lá, positivo. Tiro a raiz, x1 igual a 3, x2 igual a menos 3. Só atenção no seguinte. Tá vendo esse sinalzinho aqui? Entre o x ao quadrado e o termo independente, o que acontece? Ele, para resolver, tem que ser negativo, tá bom? Se ele for positivo, vou contar uma coisinha para você, não vai ter como resolver. Por quê? Porque se ele for positivo, ele passa para lá negativo, tá bom? E o que acontece? No conjunto dos números reais,
nós não temos raiz quadrada de número negativo. Então, portanto, não existe x que pertence aos reais. Então, muita atenção. Quando isso daqui for positivo, não existe x que pertence aos reais. Não precisa resolver no conjunto dos números reais. Beleza? Guarda isso, pelo amor de Deus. Negativo, você consegue resolver. Se for positivo, você não vai conseguir resolver, tá bom? Nesse caso da equação incompleta. Agora vamos para c igual a zero. C igual a zero. Agora o coeficiente c vale zero. Olha como você vai resolver. O x não aparece nos dois, então eu posso colocá-lo em evidência. Coloco em evidência. O que sobrou aqui? 2x. E aqui, menos 4 igual a zero. Então, o que eu vou fazer agora? Você vai simplesmente igualar. Então, você vai ter x1 igual a zero. Já é uma raiz. Sempre que o coeficiente c vale zero, uma das suas raízes será zero. Então, pelo menos uma raiz você já sabe. Vamos descobrir a outra agora. Vou igualar o que está dentro agora com o zero aqui fora. Então, como que eu faço? 2x menos 4 igual a zero. 4 negativo, passa para lá, positivo. Então, 2x igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. Então, o nosso x2 é igual a 2. Encontrei minha outra raiz. Então, já encontrei as raízes da minha equação do segundo grau. Alguma dúvida? Espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos à segunda parte dessa aula. Fazer a análise do discriminante, beleza? Turma, agora a análise do discriminante de uma equação de segundo grau. Vocês já viram que o discriminante é esse símbolo aqui, também conhecido como delta, tá bom? Então, quando nós calculamos o discriminante de uma equação de segundo grau, nós já temos uma prévia dos resultados que nós encontraremos. Por quê? Se eu encontrar delta maior que zero, ou seja, se meu discriminante for um valor positivo, eu tenho duas raízes reais e distintas, ou seja, x1 será diferente de x2. Agora, se eu calcular o delta e encontrar igual a zero, delta igual a zero, continuarei tendo duas raízes reais, só que dessa vez elas serão iguais. Duas raízes reais iguais. Então, olha a diferença. Delta maior que zero, duas raízes reais e distintas. x1 diferente de x2. Delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. Ou seja, x1 será igual a x2. E se delta for menor que zero, não existe raízes reais. Então, se eu encontrar o valor de delta menor que zero, estou resolvendo a equação no conjunto dos números reais, eu posso parar ali, porque eu não terei raízes reais. Basta você escrever no problema que não existe raízes reais. Encontrou isso daqui, delta negativo, para por ali. Então vamos agora fazer alguns exercícios para praticar. Então, continuando, vamos resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo dessas duas aulas sobre equação de segundo grau. Verifique e responda. 2 é raiz da equação x² menos 2x mais 1. Deixa eu igualar aqui a zero, tá bom? Então, será que o 2 é raiz dessa equação? Para ele ser raiz dessa equação, ao substituir o 2 no lugar de x, o resultado tem que ser zero. Então, vamos tentar. 2² menos 2 vezes 2 mais 1 igual a zero. O que eu fiz? Peguei o 2 e substituí no lugar do x.
Agora vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 1, igual a 0. 4 menos 4 dá 0. Então fica 1 é igual a 0. Isso, 1 é igual a 0, mas nem aqui nem na ponte que partiu. Então, o que significa isso daqui? 1 é diferente de 0. Portanto, o 2 não é raiz dessa equação. 2 não é raiz dessa equação. Beleza? Vamos para o próximo. Escreva a equação a seguir na forma reduzida e depois resolva. Pessoal, forma reduzida é essa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Isso é a forma reduzida. Tá bom? Agora, se ela vai ser completa ou incompleta, é outra história, tá? Mas a forma reduzida é todos os termos de um lado igualando a 0. Então, o primeiro passo, vamos escrever a forma reduzida. Nós temos 2x mais 1 ao quadrado. Isso daqui é um produto notável. Então, o que eu vou fazer? Vou escrevê-lo na forma desenvolvida, tá bom? Então, olha só. O quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, mais 4x mais o quadrado do segundo, mais 1, tá bom? Isso daqui igual a 4x mais 9. Agora eu vou passar tudo que está desse lado para cá. Então, 4x ao quadrado mais 4x mais 1 menos 4x menos 9 é igual a 0. 4x positivo e 4x negativo. Corta, porque dá 0. Ficamos com 4x ao quadrado mais 1 menos 9. 1 menos 9, menos 8, igual a 0. Ah, isso daqui está na forma reduzida e ela é uma equação incompleta. Não possui o coeficiente b. Então, como que eu vou resolver? 4x ao quadrado é igual a 8. X ao quadrado é igual a 8 dividido por 4. Tá certo? Então, x ao quadrado é igual a 2. Logo, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Então, encontramos os valores das raízes. Ou seja, posso falar que x1 é igual a raiz de 2 e x2 é igual a menos raiz de 2. Encontramos a resposta do problema, as raízes. Então, a solução é menos raiz de 2 e raiz de 2. Espero que vocês tenham entendido. Continue assistindo porque tem mais exercício por vir.